Vamos trazer as informações do Vitória, gente. O Vitória, ele tem os seus desfalques que já eram conhecidos. Ah, e tem um aí que não se recupera nunca, velho. Rapaz, eu tenho tanta esperança em ver ele ser o lateral do Vitória, que é o Claudinho. Eu comemorei quando o Vitória contratou o Claudinho, mas o cara não se recupera nunca, velho. Ele tava treinando e do nada ele sentiu novamente uma lesão, não sei se foi a mesma, e aí retornou ao DM. Porra, que pecado, né? Então o Vitória tem Lucas Arcanjo, todo mundo sabe, né? Ele teve um problema de LCM, ligamento colateral medial do joelho, passou por cirurgia, de fora aí mais ou menos uns 5, 6 meses, o Lucas Arcanjo, né? O Claudinho também tá fora, lesão, Jamerson, todo mundo sabe, rompeu todos os ligamentos do tornozelo, passou por cirurgia, tá evoluindo muito bem, mas é reta final de campeonato. Eu acho que não vão colocar o Jamerson para jogar. E o Rubens Ismael, que teve uma LCA, ligamento cruzado anterior, 6 a 7 meses, 8 meses de fora, sem poder atuar. Esses são os desfalques do Vitória. O Vitória vai ter jogadores voltando, gente, e são importantes. Tá? O Vitória tem a volta de Camutanga, que não jogou contra o Botafogo porque estava suspenso. O Vitória tem Raul Cáceres, que está retornando, estava lesionado, está retornando aí, voltou a ser a opção para Jair Ventura. O Vitória tem a volta do Edu, jogador que no jogo do Botafogo, antes do jogo do Botafogo, Vitória e Inter, o Vitória ativou o protocolo de concussão. O Vitória ativou o protocolo de concussão. O que isso quer dizer, Rei? Já expliquei, né? Já trouxe até um texto bem ilustrativo sobre isso. É quando o jogador tem uma pancada na cabeça e ele não se sente apto a continuar no jogo. E aí o Vitória ativa através de um cartão vermelho, vindo do banco de reservas, claro, junto do médico, da comissão técnica e tudo. Aí você levanta o cartão vermelho, ali você ativa o protocolo de concussão. Você pode ter 6 substituições no jogo, o adversário também. E aí o Vitória ativou. E com isso ele ficaria sem jogar por 5 dias. Como a partida Vitória e Botafogo aconteceu 4 dias depois, ele não participou. E agora ele está de volta, está recuperado, o jogador Edu. O Vitória tem de volta Baralhas, que estava suspenso, não enfrentou o Botafogo. E o Vitória tem de volta também o Dudu, que também não enfrentou o Botafogo suspenso. E tem de volta o Fabre, que já está recuperado de lesão. Então o Vitória vai ter esses retornos aí para o jogo de amanhã, diante do Palmeiras. Jogo importante para o Vitória. Vamos lá para o nosso campinho, tá? Mostrar um pouquinho aí do que pode pintar o Vitória. Com todos esses desfalques aqui que já pontuamos, Arcanjo, Claudinho, Jamerson e Rubens Ismael, e com esses retornos, que eu acho até alguns importantes, como Camutanga, como Baralhas, como o próprio Edu e também o Dudu, né? Acho importante, e até o Fabre, porque entre botar Oswaldo e botar Lucas Braga, eu prefiro botar Fabre. Ano passado tínhamos Zé Hugo, por que não botar Fabre, que é um cara de velocidade para dar canseira nos caras? Ano passado, meu amigo, Zé Hugo entrava a milhão. Zé Hugo não era o melhor jogador do mundo, não, mas ele era útil no elenco. Hoje você pega um Lucas Braga, você pega, com todo respeito, um Oswaldo, sabe? Não seria aquele cara para meter fogo no jogo. E o Zé Hugo, ano passado, fez isso muito. Mas vamos lá pro nosso campinho? Brincar aqui um pouquinho, tá? Tentar desenhar um provável Vitória. Deixa eu ir para o Thiago Couto, né? Já que o Arcanjo tá lesionado. O Thiago Couto, ele vai ser o goleiro pro jogo de amanhã. Na lateral direita, tem uma incógnita muito grande. Cáceres está voltando de lesão. Você iria com Cáceres ou com o Eric? Eu manteria o Eric, gente. Eu manteria o Eric, tá? Porque senão, se ele não manter o Eric, ele vai ter que se virar nos 30 para botar o Eric. Porque o Eric é um jogador importante. É um jogador que chuta de fora da área, é um cara que tem uma jogada característica, é um cara que dá assistência para gol, é um cara que faz uma inversão de bola fantástica para que o Aitor possa atacar o espaço vazio, como foi o gol contra o Vasco. Eu não sei, ele tiraria quem para colocar o Eric? É isso, entendeu? Então acho que o Eric ali pelo lado esquerdo, direito mesmo, o Eric ali na ala direita. O trio de zaga, acho que vai ser o mesmo, né? Zé Marcos jogando ali pelo lado esquerdo, Lucas Alter ali mais centralizado.
E o jogador, cadê o outro? Camutanga, né? Camutanga é um dos últimos aqui. E o Camutanga jogando aqui pelo lado direito. E o Ramon como ala esquerda, né? Ramon sendo mantido ali na ala esquerda. Dupla de volantes. Aí é uma incógnita muito grande. Dudu tá voltando. Você tem o Ronald à disposição, né? Você tem o William Oliveira à disposição. Você tem o Baralhas que tá voltando também. Eu entendo de que ele vai usar essa dupla aqui de volantes. E ele já deu a entender isso em vários jogos. Baralhas e o William Oliveira. O William Oliveira melhorou muito nessa reta final, nesses últimos jogos. E é por isso que eu coloco, sim, o jogador, o William Oliveira. Deixa eu só trocar de lado, porque o William Oliveira, ele joga mais pelo lado direito ali do Vitória. Então, acho que está mais ou menos desenhado aí a cozinha e o meio-campo do Vitória, tá? O meio-campo, ele entraria com o Mateuzinho jogando centralizado, sendo aquele cara responsável em pegar essa bola, carregar, flutuar pelo lado de cá, flutuar pelo lado de cá, pisar na área. Então, o Mateuzinho está sendo importante nesse quesito, certo? E aí você vai lá pro ataque, aí tem outra dúvida. Eu fiquei sabendo. Tá? O Aitor é certo. E aí você vai de Renzo ou você vai de Renato Kaiser? Ele testou os dois no treinamento de ontem. Não foi nem o de hoje. O de hoje é mais aquele treinamento de bolas paradas, último treinamento preparatório. Foi aquele treino mais leve. Mas ele ontem testou o Kaiser. Mas eu ainda acho que ele vai com Renzo. Tá? Eu acho ainda que ele vai com Renzo Lopes. Principalmente por ser aquele cara que prende a bola. Ele é aquele cara do pivô, ele prende aquela bola no meio-campo. Então eu entendo de que o Vitória, ele vai assim para o jogo de amanhã contra o Palmeiras. Com o Thiago Couto, com o Eric mais uma vez de ala direita, Camutanga, Lucas Alter, Zé Marcos e o Ramon na ala esquerda, o William Oliveira e Baralhas, dupla de volantes, e o Mateuzinho centralizado, armando aquela jogada, sendo aquele famoso box-to-box, tá? Porque ele vem aqui, pega essa bola aqui, carrega, vem aqui, pega, carrega, pisa na área. É o box-to-box. É o conhecido como box-to-box. E lá na frente, o Aitor e Renzo Lopes. É mais ou menos por aí o Vitória. O Vitória tem de volta aí Camutanga, Baralhas, importante para esse jogo contra o Palmeiras. É mais ou menos por aí a equipe do Vitória, certo? Deixa eu aumentar mais aqui, para que vocês enxerguem melhor, né? Aumentar Deixa eu ver se melhora. Melhorou mais, né? Pronto, melhorou demais até. Show! Pronto, Renzo e Aitor jogando ali. Pronto, beleza. É mais ou menos esse Vitória aí, tá, gente? Thiago Couto, Eric, Camutanga, Lucas Alter, Zé Marcos e Ramon, William Oliveira, Baralhas e Mateuzinho, Aitor e Renzo Lopes. Eu entendo ser o melhor que você tem para hoje para jogar contra o Palmeiras fora de casa. Vamos falar do adversário do Vitória, né? A equipe do Palmeiras, que tem jogadores aí nas seleções, tem jogadores aí voltando de suspensão. É o caso do volante Andrés Pereira, o Alan também, o Alan que tinha sido julgado pelo STJD, acabou pegando um jogo de suspensão, já cumpriu contra o Santos, tá de volta à equipe e ele ainda tem aqueles jogadores lesionados. Então, falando em relação aos jogadores da seleção, que estão na seleção, o Palmeiras tem 2 jogadores paraguaios, tá? Um é o Gustavo Gomes, ele que foi o titular nesse jogo passado, jogou 90 minutos, chegou no final, até queria brigar com todo mundo lá. Eu tava assistindo esse jogo. Queria brigar com todo mundo lá no final, né? O Paraguai perdeu por 2-1. E o Sousa, ele entrou no segundo tempo. Ele atuou meia hora. Ele entrou quando deu 15 minutos do segundo tempo. Ele entrou no jogo. Será que eles jogam hoje contra o México? É uma incógnita. Vamos aguardar. Ele me disse que o Palmeiras está fazendo um acordo com a seleção do Paraguai para não colocá-los em campo. Porque o Palmeiras está brigando pelo título e o jogo de hoje é amistoso. Não é aquele jogo importante, é um amistoso. Então, velho, o Palmeiras está brigando pelo título. E já cedeu jogadores várias vezes às seleções. Tudo bem, é obrigado, né?
Mas o acordo tá rolando. Mas vamos ver o que é que vai pintar. O jogo de hoje contra a seleção do México, os dois, eles devem chegar no Brasil, aí depois do jogo eles vão sair em voo fretado. A Leila tá fretando o voo, o que não é barato. Para quem sabe, um voo fretado é cerca de R$1 milhão, depende da localidade, eu acho que para fora é ainda muito mais. Ele vai fretar um voo, ela, né, para trazer esses dois jogadores, tanto o Gustavo Gomes como o Sousa, que é importante no esquema do Abel. E eles chegam amanhã pela manhã. O jogo é amanhã de tardezinha, né, pra noite. É 19h30 o jogo de amanhã. Eles jogam? Não sei, eles vão ser reavaliados. Se eles não entrarem em campo hoje, ficarem no banco, eles jogam. É a minha opinião. Tá? Apesar do desgaste com a viagem e tudo mais, mas eles jogam. Se eles ficarem no banco hoje, vamos ficar nessa expectativa aí. São os paraguaios, né? O Gustavo Gomes e o Sousa. Aí da equipe do Paraguai que joga no Palmeiras. Os uruguaios são 3. O Piquerez, o Emiliano Martínez, e o Facundo Torres. Todos 3. Sobre os 3 jogadores, eles foram usados sim pelo Marcelo Bielsa no jogo passado diante do México, 0-0, Uruguai e México. E hoje eles vão ser usados, Rei, não sei, o jogo hoje é tarde, tá, gente? O jogo hoje vai ser mais tarde. E a tendência é que eles viajem logo após a partida, também em voo fretado. A Leila tá se virando nos 30. Eles embarcam em voo fretado após o jogo, que eu acabei de falar. E eles vão ser reavaliados amanhã, para saber as condições dele. Acho também que deve haver um acordo e eles não jogarem hoje. Vamos ficar nessa expectativa aí, né? Quem sabe aí até para mais tarde a gente já tenha essa confirmação. E o brasileiro Vitor Roque, né, que está na seleção brasileira, não jogou o jogo primeiro contra o Senegal, onde o Brasil venceu por 2-0. E Carlo Ancelotti ele já indicou que ele pode sim dar uma oportunidade hoje, no segundo tempo, para o jogador Vitor Roque na seleção contra a Tunísia. Vamos aguardar também. E assim como os demais, chega amanhã de manhã, junto com Leila, vai ser reavaliado. É por isso que eu deixo todos como uma incógnita. Tem que saber como é que vai estar eles clinicamente. Ninguém é irresponsável de colocar achando que jogador é robô. Jogador não é robô. Tá? Jogador não é robô. Deixa eu mostrar para vocês os desfalques do Palmeiras, né? O Palmeiras que está bastante desfalcados aí, claro, algumas dúvidas também. Aí são os desfalques, certo? Desfalques, não são dúvidas. São os desfalques do Palmeiras. O Everton, Lucas Evangelista e Paulinho, ok? Ok. Beleza, esses aí são jogadores que estão lesionados. O Everton, goleiro agora é o Carlos Miguel, que está no gol. O Lucas Evangelista, se eu me recordo, ele se lesionou aqui, em Salvador, no jogo diante do Bahia, né? O Lucas Evangelista. E o Paulinho vira e volta vem tendo lesão. É um jogador que está numa situação delicadíssima, né? O jogador Paulinho. Dúvidas e retornos, né? O Palmeiras está tendo, sim, retorno importante de 2 jogadores. O Andrés Pereira, ele que estava suspenso, não enfrentou o Santos no último sábado. O Alan tá voltando também aí, né? Vai ser importante no esquema do Abel Ferreira. E aí tem as incógnitas, né? Será que o Gustavo Gomes vai jogar? Será que o Piquerez vai jogar? O Emiliano Martínez? O Sousa? O Facundo Torres? O Vitor Roque? É tudo uma incógnita, gente. É tudo uma incógnita, tá? Aí vamos lá, vamos supor aqui, tá? Você tá dizendo que se os desfalques do Palmeiras não iriam atrapalhar. Imagine o Palmeiras aí, sem Gustavo Gomes, sem Piquerez, sem Emiliano Martínez, sem o Sousa, sem o Facundo Torres e sem o Vitor Roque. Você acha que não atrapalharia? Claro que eles iriam se atrapalhar. Olha o Palmeiras no primeiro tempo do jogo do Santos. Olha o desentrosamento do time que estava em campo com esses desfalques aí. No primeiro jogo contra o Santos, agora sábado. Totalmente desentrosado. Melhorou um pouquinho no segundo tempo, quando ele colocou o Luigi, que perdeu um gol incrível logo na largada do segundo tempo, e ele colocou o Flaco Lopes, que também perdeu um gol incrível no segundo tempo. Aí melhorou um pouquinho.
Mas os desfalques fizeram falta, irmão. Não tenha dúvida disso. Nessa aí, eu discordo, tá, amigo? Eu acho sim que se eles não jogarem, pô, o Vitória vai pegar o time praticamente que o Palmeiras jogou contra o Santos, já dá uma melhorada pra gente, tá? Já é bom pra gente. Mas eu acho que esses caras vão jogar, velho. Eu acho que esses caras vão jogar. Na hora do vamos ver, eu acho que até eles próprios, eles assinam lá dizendo eu quero jogar, eu tô apto e acabou. Porque parece que não pode, né? Tem um acordo da CBF com os clubes que os jogadores não podem atuar 2 vezes num prazo mínimo de 66 horas, né? E aí vai ter quase 24, né? Aí complica. Mas parece que os jogadores podem assinar e dizer, ó, eu quero, eu vou, eu tô apto. Você acha que os caras vão querer ficar de fora? O Palmeiras aí ameaçado a perder o título brasileiro? Acho que não. Então tá aí, Andrés Pereira e o Alan estão retornando, Gustavo Gomes, Piquerez, Emiliano Martinez, Sousa, Facundo Torres e o Vitor Roque, incógnita. Tá? Vou deixar ele como incógnita porque eles vão ser reavaliados amanhã pela manhã para saber se eles vão jogar ou não diante do Vitória. Vamos desenhar o Palmeiras aqui. O goleiro é o Carlos Miguel, tá? O Everton tá lesionado, como eu já adiantei. Na zaga, aí tem uma dúvida, certo? Qual seria essa dúvida, Rei? Para mim, Murilo é o titular do Palmeiras. E a minha dúvida é essa daqui, ó. Bruno Fux ou Gustavo Gomes? Gustavo Gomes está voltando da seleção. Eu vou botar o Gustavo Gomes, porque segundo um amigo meu lá de São Paulo, o Palmeiras está acertando com o Paraguai para que o jogador Gustavo Gomes não jogue nesse jogo de hoje. É um acerto entre eles lá, certo? Então vou botar Gustavo Gomes, apesar de ele chegar amanhã pela manhã. Lateral direito, aí tem outro problema, né? Ele vai de Kelvin? Eu acho que ele vai de Kelvin, certo? E na esquerda, outra dúvida. Jeff Té foi o que jogou contra o Santos? Ou ele vai de Piquerez? Piquerez está voltando também aí com a seleção, mas pela vontade, pela importância de ganhar os 3 pontos, para se manter vivo no título, ele vai com Piquerez. Aníbal Moreno no meio, ok, Aníbal Moreno. Junto com Andrés Pereira, ok também. Aníbal e Andrés Pereira. Andrés Pereira, inclusive, está voltando de suspensão. Não jogou contra o Santos por conta de suspensão. Aí vem mais algumas dúvidas, né? Algumas, né? Felipe Anderson. Jogando ali pelo lado esquerdo, com Maurício pelo lado direito. Ou Veiga, né? Ou Veiga aqui centralizado. É uma incógnita, tá, gente? Eu acho que pela importância de querer ganhar, eu acho que ele vai assim, tá? Eu acho que ele vai com Veiga. E lá na frente, ele vai com Flaco Lopes, Vitor Roque, que mesmo voltando da seleção, se tá voltando às pressas, é porque vai jogar. E aqui você pode fazer isso aqui, ó. E colocar o Alan, que é um jogador muito importante. Eu acho que vai com esse Palmeiras aí, pela importância de ganhar o jogo. Pela busca de ganhar os 3 pontos. Ele vai manter 2 homens ali no meio, armando essas jogadas, que é o Veiga, que flutua bastante, né? Ele flutua, vem por aqui, vem por aqui. O Veiga flutua. Tá, eu acho que deve ir o Veiga e o Alan, que é buliçoso, que é aquele cara que encara, que vai pra cima, que corta pra dentro. Acho que vai ser mais ou menos por aí o Palmeiras de amanhã. Mesmo com Vitor Roque voltando da seleção, Gustavo Gomes voltando da seleção e Piquerez voltando da seleção. Acho que vai pintar esse time aí. Pauleira, né, irmão? Pauleira, tá? Deixa eu ver se o torcedor concorda. Mas tá aí, tá, gente? Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. O Andrés Pereira e Aníbal Moreno, dupla de volantes. Alan pelo lado direito, Veiga pelo esquerdo. Flaco Lopes e Vitor Roque no setor de ataque. Esse aí é um provável Palmeiras para pegar o Vitória. Mais ou menos por aí. Já ia esquecer, velho. É o Lucas Paulo Torezin, lá do Paraná, ele que é CBF, é esse cidadão aí que vocês estão vendo aí, é o árbitro do jogo de amanhã,
O assistente 1 é o Guilherme Dias Camilo, de Minas Gerais. O assistente 2 é o Thiago Americano Labis, de Santa Catarina. O árbitro de vídeo é o Rodolfo Toschi Marques, lá do Paraná. Essa é a arbitragem